Galera, saiu mais uma edição do nosso crossover maravilhoso de Homem-Aranha e Superman, que a gente tá aguardando desde o ano passado. E hoje a gente vai estar cobrindo a primeira história, que além de ter vários momentos bonitos, tem um artista maravilhoso, né? O Pepe Larraz, não sei pronunciar, me perdoa, mas eu só tô citando ele pra dizer o quão a arte dele é maravilhosa, então já vou me antecipar aqui, é tudo muito bonito. Ele é inclusive o artista que cobriu todo o arco espacial do Homem-Aranha, então assim, o cara tem uma visão artística muito legal. E essa história é muito bonitinha, tem vários momentinhos emocionantes, nostálgicos e tal, com direito a piadocas como, por exemplo, o nosso querido Superman falando que vai botar a tia May e a mãe dele pra brigar. Ah é, e também temos direito a um Superman simbionte, o Superman Venom, algo que ninguém pediu, ninguém tava esperando, mas que veio de uma forma bem interessante, bem coesa, e quem diria que faria mais sentido ver um Superman com simbionte do que o Harry Osborn, não é Marvel Spider-Man 2. Se você ainda não viu, nós já temos dois vídeos falando de outros crossovers de Homem-Aranha e Superman, um bem antigão na época Dítico Stan Lee na época, acho que era o Dítico Stan Lee, no primeiro crossover dos dois, o crossover que a gente teve um tempinho atrás também. Então corre lá, dá uma assistidinha, vê esse aqui também. Nenhuma história tem conexão com nenhuma, é tudo mais solto mesmo, universos paralelos que só duram um quadrinho, mas são bem interessantes, então compensa você dar uma olhada. Mas antes da gente partir para essa história, eu quero te pedir para já deixar o seu like, seu hype, seu comentário, sua inscrição, porque esse canal te entrega no mínimo 3 vídeos por semana. Bom, vamos partir para a história, mas antes vamos dar só uma admiradinha nessa capa maravilhosa, com todo esse contraste lindo entre o vermelho e azul, tanto do Homem-Aranha quanto do Superman, e todo o cenário em um amarelo mais claro, mais acinzentado, menos saturado. Como eu disse, o cara desenha muito mesmo. Seguinte, galera, o quadrinho já começa no meio do desastre. Não começa com apresentações igual os outros, com contatinhos mais suaves ou descobrindo o que tá acontecendo. Já começa na treta. O Homem-Aranha e o Superman estão presos em uma espécie de caverna cheia de escombros e tudo mais, né? O Homem-Aranha aparentemente é um imã de escombros em todas as obras existentes e eles estão meio que tentando entender o que tá acontecendo. O Homem-Aranha tá questionando, né, quem que é o carecão lá, e o Superman fala que é o Luthor, o Lex Luthor. E o Homem-Aranha já manda um: caraca, cara, que nome bosta, que nome bobo, cara, nome ruim pra caramba, hein, esses escritores seu aí da DC, ruim demais. Aí o Superman só fala: bom, você tem um Otto Octavius, né, o Doutor Octopus. Aí o Homem-Aranha fica sem resposta, porque aí o Superman comeu a bundinha dele no argumento. E aí eles já vão começar a subir. E novamente eu vou pagar um pouquinho de pau pra arte, porque aqui a gente já tem um jogo de cores completamente diferente. O vermelho aqui, na verdade, é um pouquinho mais arroxeado, o azul é um pouquinho mais arroxeado também. Então, ai, cara, eu gosto muito da arte dele, meu Deus do céu, que bagulho bonito. E aí o Homem-Aranha tá perguntando com o que eles apanharam, né? Que tipo de caminhão acertou a cabeça deles. E pra acertar o Superman, a gente sabe que tem que ser alguma fraqueza em específica, porque ele é basicamente imbatível. Então não pode ter sido magia, kryptonita, ou como ele diz, provavelmente os dois. E o Homem-Aranha já manda: pô, mas o que é kryptonita, meu irmão? É tipo adamantio, vibrânio, e o Superman já manda um: pô, mas adamante tem a capacidade de desviver alguém? Bom, nas garras certas tem, né? E o Superman mete a visão raio-x pra ver se o Homem-Aranha tá com alguma kryptonita dentro dele, porque ele já não tá se sentindo muito bem. E ele vê um relógio no meio das utilidades do Homem-Aranha, aquele cintinho que solta aquela luz lá na parede. Eu acho que algum de vocês já deve ter tido um brinquedinho desse que vinha novo de Páscoa. E aí o Homem-Aranha já fica vergonhosão, tá ligado? Já tampa os grandes poderes, as grandes responsabilidades dele, porque ele percebeu que o Superman tá usando visão de raio-x. Então meio que ele pode estar vendo uns lançadores de teia meio suspeitos ali embaixo. E o Superman tá tipo: não, mano, é só pra ver se tem kryptonita aí, cara, kryptonita. Mas que idiota carregaria kryptonita num cinto de utilidade? Provavelmente o Batman, se a gente for parar pra pensar. Mas o Superman só quer ter certeza que não tem kryptonita ali, né? Poderia ser perigoso. E o Superman já parece tudo tortão logo em seguida, já tá passando meio mal, já tá fazendo uns barulhos meio estranhos, deu uma diarreia ali tenebrosa, foi num rodízio meio merda de pizzaria. Só que mesmo ele estando completamente dodói da barriga ali, kryptonizado, ele tá tentando se manter pra cima, tá tentando dizer que eles vão conseguir escapar,
e vai dar tudo certo, e vai ficar tudo bem e tal. E o Homem-Aranha só manda um, pô, tu é bem Pablo Marçal, né, menor? Você, assim, pô, motivação tenebrosa. E o Superman só fala que ele é engraçado e o Peter diz que ele é uma audiência muito fácil de agradar. E eles seguem nessa caverna e novamente muda a iluminação pra uma menos saturada e aí eu vou pagar pau pra esse artista o tempo inteiro. Desculpa, galera, desculpa. E aí o Superman sente que tem alguma coisa meio tremendinha, que alguma coisa tá meio errada ali. E na verdade essa caverna não é uma caverna, ela é uma armadilha. E abre uma pequena brechinha e entra uma bombinha do Duende Verde. Só que ela tá meio sus, ela não tá normal. Ela tá carregando radiação de kryptonita. E o Peter tenta prender a radiação com a teia. Só que, né, é radiação, né? Então, tipo, não vai adiantar, a não ser que seja uma teia de chumbo. E o Homem-Aranha tenta parar e o Superman já tá ali embaixo todo torto, parecendo um vampiro depois de trombar direto com o sol. E aí o teto do bagulho começa a despencar, como se fosse um compactador de lixo. Então, tipo, não é que ele tá desmontando, ele tá descendo pra esmagar os dois. Agora que o mais forte dali, né, claramente o Homem-Aranha, Superman, não consegue fazer toda a força padrão dele, é só esmagar os dois e acabou, vencemos. E a granadinha do Duende Verde tá falando sobre o progresso da porcentagem de radiação. Transmissão de kryptonita em 72% até bater a meta. E sei lá, eu acho que você não precisava me avisar que é 72% ou alguma coisa assim, porque tá nítido que tá funcionando muito bem. Olha o estado que você deixou o Superman. E o Superman percebe, né, o plano é meio óbvio, inclusive, e ele fala pro Homem-Aranha sair dali e salvar as pessoas que estão lá fora, porque o Luthor e o Duende Verde estão juntos, essa é uma combinação bem perigosa e as pessoas precisam do Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha não quer ir embora não, então fala pra ele dar uma respirada ali, pra ele dar uma descansada, que vai ficar tudo bem. Como eu disse, é só mais uma segunda-feira para o nosso querido Homem-Aranha, então o Super pode até tomar um chazinho ali, tá tranquilo. E o Superman até chega a falar que é justamente esse o plano, manter ambos fora de campo, manter o Homem-Aranha fora e o Superman incapacitado. Só que o Homem-Aranha tem uma fala bem maneira. A piada funciona tanto com o Luthor quanto com o Duende. Duas forças imparáveis com nomes aliterativos e um cabelo horrível vão conhecer um objeto imóvel. Um detalhe aqui, é aliterativo, pra quem não sabe, pra você não ter que ir pro Google pesquisar o que é quando uma palavra, um conjunto de palavras repete os mesmos fonemas ou fonemas muito parecidos com as suas consoantes. Então, tipo, não faz sentido pra gente o Duende Verde em português, mas em inglês é o Green Goblin e o Lex Luthor, né? LL, GG, Otto Octavius, é isso basicamente. Eu também não sabia, eu também parei pra pesquisar. E a gente vai passar por esses takes lindos e maravilhosos, aonde não é mais só uma segunda-feira, porque tá ficando muito pesada. Só que a gente passa por um momentinho engraçado, porque o Homem-Aranha pede ajuda pro Clark, só que não é tipo ajuda de força pra segurar o teto. Ele quer que converse com ele, que distraia ele, porque se ele ficar com a mente dentro da mente dele, ficar loucão, ficar pensando demais, ele vai se desconcentrar e vai perder a força. Só que os assuntos que estão vindo do Clark são meio meh, ele tá perguntando da força do Peter, densidade óssea, que ele faz coisas que ninguém é capaz de fazer, e isso não tá funcionando. Aí ele faz uma pergunta mais séria: o porquê o Homem-Aranha faz o que faz, o porquê ele continua lutando, o porquê ele continua protegendo, mesmo que o Superman esteja dizendo pra ele ir embora, abandonar ele, salvar outras pessoas, porque ele continua ali. E o Homem-Aranha diz que é pela culpa, que a verdade que o Clark queria através dessa pergunta é essa, ele faz pela culpa. E ele basicamente recita a fala do Tom Holland no primeiro filme de... Não, no primeiro filme dele não, em Guerra Civil, onde ele diz que coisas erradas, coisas ruins acontecem de qualquer jeito, a vida é assim, mas se acontecem coisas ruins que você poderia impedir e você não impede, a culpa é sua. Ele faz pela culpa e é nesse momento que ele não consegue mais sustentar o teto e ambos são esmagados e morrem. Não, o Superman levanta e parte pra ajudar, mesmo que ele não tenha
tenha basicamente força nenhuma. E ele chega a dizer uma coisinha maneira, ele pergunta se é justamente isso que significa ou pra isso que serve o reloginho, né, que ele viu no cinto do Homem-Aranha. E ele tá tentando levantar e, cara, eu achei esse quadro muito bonitinho, pô, Superman sorrindo mesmo com muita dor e falta de força. Só que aí que eles descobrem que, na verdade, eles não estão em uma caverna ou escombros comuns. Na verdade, é o simbionte Venom. E é justamente por isso que o Peter não teve acionamento nenhum do sentido aranha ali. O simbionte Venom tava lá e tava basicamente anulando tudo. E o simbionte fica meio indeciso sobre pra onde ele vai. Ele não sabe se ele se junta com o Peter ou com o Clark. Ele tenta se juntar com os dois. E as memórias dos dois se batem. Tanto que eles descobrem o passado um dos outros, explosão de planetas, perda de tios, perda de namorada, aranha radioativa. E quando a Kryptonita chega no ápice, né, a radiação, que a Bombinha ela tá falando sobre o progresso, o simbionte Venom se une com o Superman e a gente descobre que basicamente a Kryptonita não era necessariamente só para o Superman não conseguir ajudar o Homem-Aranha e ser esmagado ou para manter eles ali. Na verdade, a Kryptonita era para enfraquecer o Superman ao ponto do simbionte Venom conseguir se unir com ele. E ele realmente se une. E nós passamos pro lado externo e vemos esse design que eu achei bem maneiro, inclusive. Achei bem legal. Vi muita gente criticando o rosto dele, né? Que ele não ficou com a boca clássica de simbionte, ou pelo menos com a boca totalmente fechada. Mas eu acho interessante e eu acho ok que o simbionte funcione diferente com alienígenas, né? E o símbolo ficou bem maneiro. Manteve o símbolo do Superman, só que ficou meio aranha, por assim dizer, né? As 4 patinhas e tal, a capa toda distorcida. Eu gostei, cara. Eu não vou mentir, eu gostei. Ah, e tem uma porrada de vilão aqui. Tem o Electro, tem o Rhino, tem Apocalipse, tem Dr. Octopus, Brainiac, Kraven, tem o Slade lá no fundo. Tem muita coisa aqui. E aquela bombinha que estava sinalizando a radioatividade segue presa na capa do Superman para manter ele controlado pro Venom conseguir segurar ele por mais tempo. Ah, e também tem o Lex e o Duende Verde ali de fundinho. E eles estão com um design que eu achei interessante. Eu inclusive queria ver mais de perto, com um pouquinho mais de detalhe. E o Homem-Aranha vai desviando do Superman Venom de alguma forma mística, basicamente. Eu imagino inclusive que o Venom tenha nerfado pra caramba o Superman. Se bem que não, né? Parando pra pensar agora, é o Superman forte, por assim dizer, porém ele também tá com a Kryptonita perto, então ele tá nerfado não pelo Venom, tá nerfado pela própria Kryptonita. Tive um twin aqui e parei pra pensar por algum momento. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor o design tanto do Luthor quanto do Duende Verde. O Duende Verde tá parrudão, com umas mãos gigantes, uma tanguinha ali, tá ligado? Um bagulho meio medieval, e eu não vou mentir não, eu achei legal. Eu gostaria de ver isso mais de perto e infelizmente a gente não vai ter essa honra. Só que o nosso querido Homem-Aranha tá desviando do Superman com um propósito. Ele não tenta desferir nenhum golpe, né? Graças a Deus o bicho é esperto. E ele, na verdade, só quer tirar a bombinha das costas dele. A partir daí é tudo por conta do Superman, porque se você tirou a radiação dele, irmão, acabou. O cara é imparável e invencível. Tenho certeza que o editor botou o meme de e a gente tem esse take muito zica, que inclusive lembra demais os takes do Ciclope, né? Soltando raios ópticos muito zicas pra cima. Aonde o Superman tá afastando o simbionte usando seus próprios poderes. Muito massa, muito massa. E aí o Venom começa a dizer que tem alguma coisa dando errada. Porque meio que os braços dele estão mexendo um pouquinho demais, o que não era pra acontecer. E que o Super tá tentando fazer alguma coisa. E aí ele meio que faz. Os nossos braços, Duende, ele tá fazendo alguma coisa com os nossos braços. E caraca, moleque, que quadro bonito. Que quadro bonito e majestoso e que demonstra o incrível e absoluto poder do Superman, que consegue eliminar um simbionte com um bater de palmas. E aí o Duende Verde e o Luthor se preparam para fugir, porém eles recebem mãozinhas amigas nos seus ombros e se preparam para cada um levar um socaço no meio da boca. Maneiríssimo e novamente outro quadro muito bonito. Depois daqui a gente vai ter outros momentinhos mais humanos, por assim dizer, entre o Homem-Aranha e o Clark. Porque eles vão estar interagindo aqui e ali, conversando, o Clark tentando chegar de fininho perto do Peter, algo que, né, a não ser que você seja o Venom, é impossível. Ainda mais quando o Peter diz que o Clark é meio grandão demais para se esconder atrás de uma árvore.
E o Clark encontra o Peter ali porque ele teve ali a sua junção de memórias, né? Quando o simbionte tentou se fundir com os dois. E ele sabe que aquele dia era muito importante pro Peter, porque aquele dia era o aniversário do tio Ben. E ele sabe o que o Peter sentia por ele, sabe o porquê do Peter carregar o relógio. E eles têm uma conversa bem legal, na verdade, porque o Clark vem meio que trazer a questão de novo do assunto sobre culpa. Porque o Homem-Aranha disse, né? Eu falei ainda há pouquinho, que ele faz o que faz pela culpa. Mas o Clark diz que, na verdade, ele acredita que pessoas maravilhosas, que pessoas gentis ensinaram pra ele a forma certa de fazer as coisas. E é sempre fazer a coisa certa. E, caraca, eu achei isso bonitinho, achei bem legal. E sabe o que é mais legal ainda? O Homem-Aranha de topete. Ai, muito obrigado, Deus. E a gente tem, novamente, mais quadros lindos, né? Sempre quadros lindos, não tem muito o que discutir sobre isso. E eles saem passeando pelo cemitério e é bem interessante ver o quanto o Clark é um armário, ele é gigantesco. E o Clark acaba chamando o Peter pra comer na casa dele, ou melhor, na casa dos pais dele. E o Peter quer levar a tia dele, mas até onde eu sei, convidado não convida, né, Peter? Mas tá bom, o Peter vai levar a tia May, só que aí o Peter entra num questionamento. Tá, mas Clark, e se elas não gostarem uma da outra? Ah, Peter, isso é bem simples, a gente pega e irrita as duas e força elas a lutarem até a morte. Foi basicamente essa piada que o Clark soltou. Ele tá passando muito tempo com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha chega até a achar engraçado. E o quadrinho vai terminar com o Peter chegando com a tia May na casa do Clark, dos pais lindinhos dele. E é tudo só, tipo, muito bonitinho aqui. O Peter cumprimentando a galera. O Peter levando flores, inclusive, né? Muito bonitinho, todo mundo comendo juntos. No fim, o Clark realmente botou ambas idosinhas pra brigar, pra fazer uma queda de braço. Então é tudo muito bonitinho. O Peter e o Clark lavando a louça together. E o pai do Clark dizendo que ele provavelmente teria sido amigo do tio Ben. E cara, que quadrinho legal, cara. De verdade. Que quadrinho bonito. Gostei pra caramba dessa história. Ela é muito bonita de se ver, de se ler. Ela é emocionante ao seu nível, né? Por ser uma história curta, sem muita conexão com nada, né? Um universo que não tem ligação com nenhum outro. Mas é uma história realmente muito bonita. Eu gostei pra caramba de ler esse quadrinho. Mas comenta aqui embaixo se você gostou, o que você achou desse crossover. Muito obrigado por ter permanecido até o final do vídeo. Sou muito grato pelo seu tempo e presença. Sem você eu não estaria aqui hoje. Eu desejo a você um ótimo dia, tarde, noite ou manhã. Que você fique com Deus e a gente se vê na próxima.